Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da estrutura da Polo-Aire e da STR. Vamos conhecer o nosso showroom. Um showroom totalmente planejado para proporcionar a melhor experiência e conforto para você, nosso parceiro e nossos clientes, com equipamentos totalmente atualizados e as melhores marcas do mercado. E esse espaço fica disponível para você trazer o seu cliente e apresentar as máquinas mais inovadoras do ramo de ar-condicionado. Bom, vamos lá para continuar o tour, hein? Preocupados não só com a venda do ar-condicionado, dos aparelhos, a Polo-Aire e a STR também se preocupa com o treinamento e a qualidade dos serviços oferecidos, onde a gente tem um auditório totalmente preparado com mais de 80 lugares, onde a gente aplica treinamentos comerciais e técnicos. Nessas salas ficam as equipes comerciais com profissionais especializados para te atender com todas as informações dos produtos e te ajudar a desenvolver o melhor projeto para você e seus clientes. Sem contar com a consultoria que pode ser oferecida por cada um desses profissionais para te ajudar e auxiliar nos seus projetos. Bom, são mais de 40 anos de história no segmento de ar-condicionado e todo o esforço e trabalho tiveram seus reconhecimentos, através de homenagem dos maiores fabricantes e parceiros dessa caminhada. E cada momento foi eternizado nessas pequenas memórias que colocamos nesse espaço, sejam eles por fabricantes e parceiros de caminhada. Além de uma ótima estrutura comercial para atender todo o Brasil, contamos com uma equipe administrativa que nos permite ter a segurança de atendimento para todos os nossos parceiros, assim podendo atender nível Brasil e entregar com qualidade os nossos serviços.
Pensando em melhorar cada vez mais nosso atendimento, criamos uma área reservada e exclusiva para a retira de equipamentos, onde o cliente compra e pode agendar a retira aqui em nossa matriz. Um diferencial que traz mais agilidade aos nossos parceiros e clientes, sem contar que cada vez mais buscamos um diferencial de mercado para entregar para vocês. Um toque de conforto e beleza também nesse ambiente. Com mais de 32 filiais e 2 centros de distribuição espalhados pelo país, nós temos a capacidade de atender você, que está perto ou longe da gente. Mas lembre-se, há sempre uma Polo Ware STR perto de você. Diante de todas as situações que têm acontecido não só no Brasil, mas também no mundo, seguimos confiantes de que o ensinamento do nosso presidente Sidney Tunda tem sido nosso lema: hoje, melhor que ontem e pior que amanhã. É nessa capela que gostaríamos de fazer um convite, para que todos que estão assistindo nesse momento se juntem a nós, em 1 minuto de silêncio em respeito a todos os envolvidos na batalha contra o Covid-19. Que possamos entrar em comunhão nesse momento e agradecer às pessoas que estão na linha de frente no combate e em respeito a todos que foram e estão sendo afetados diretamente pela pandemia. 1 minuto de silêncio. Obrigado a todos. Vamos sair junto dessa. Polo Ware STR. Agora vamos ao local mais esperado da noite, o Centro de Treinamento Polo Ware STR. Aqui acontecem os treinamentos técnicos e comerciais, um espaço totalmente reservado para a parte teórica, que acontece cerca de 30% do treinamento, e é exclusivo para 25 técnicos, onde são inscritos através do e-mail do centro de treinamento. E para esse treinamento também pode-se contar com a parte técnica que vai ser apresentada pelo nosso gerente, Miranda. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos online. Meus amigos, sejam bem-vindos à live do Centro de Treinamento do Grupo Polo Ware STR. Bem-vindos. E hoje vamos dar continuidade à última live que tivemos uma interrupção, junto com o nosso amigo fabricante Midea Carga, ok? Pessoal, um grande prazer e desde já gostaria de agradecer a grande audiência que tivemos na última live, tá? Então foi um momento muito especial, apesar
ok? E deixo aqui nossos agradecimentos a todos os amigos e parceiros do Brasil inteiro que prestigiaram o nosso evento, amigos arquitetos, compradores, enfim, e nossos clientes, tá? Então, imensamente obrigado aí por vocês fazerem parte do nosso grupo, tá? Então, eu brevemente aqui, e a estrela da noite é o nosso técnico, né? Nós estamos no treinamento técnico da MDK. Lembrando, né? Os colegas, parceiros perguntam por que a live nossa, né, tem que ser diferenciada. Por que não transmitir com uma mídia, com 5, 6? Porque nós temos uma missão. Nossos amigos instaladores, eles sabem e conhecem o que é treinar aqui no centro de treinamento do Grupo Polo STR. É um curso, uma imersão de um dia, das 8 às 6. E eles valorizam muito isso, com certificação, com a presença forte de cada fabricante. Isso dá assim, um orgulho muito grande. Então, o objetivo da nossa live, né, é realmente transmitir um pouco do nosso treinamento, nessa uma hora e pouco, junto com o fabricante aqui para vocês, ok? Então, vou falar de cinco pontos, que seria exatamente o primeiro. A gente agradecer por essa audiência e da última live, a ocorrência que teve foi, que a gente falou no começo, foi a primeira, né? A primeira, a gente estava com uma equipe com um ferramental não muito bom, mas ficou muito legal. A participação de todos vocês. Então hoje, nossa diretoria, ela sabe da importância dessa aproximação hoje via live e contratou uma equipe especializada, tá? Então nós estamos aqui seguindo todas as recomendações e com equipe profissional para que a gente possa fazer uma transmissão da melhor forma possível para todos, tá bom? Pessoal, ainda, só recapitulando a última live, a gente prometeu e fez um sorteio, né? Alguns amigos que estavam online receberam. Nós fizemos um sorteio lá do nosso Giga Test, da AMD Carne, o modem de teste, é uma excelente ferramenta para auxiliar o instalador na tomada de decisões, e teve um ganhador, tá? O ganhador sorteado naquele momento foi o amigo instalador Alex Marques, da Freguesia do Ó, tá? Então, Alex, parabéns, obrigado por você ter participado da nossa live. E o Alex tem um depoimento muito bonito. Ele falou assim que, como ele é um profissional que está recém-chegado no nosso negócio, negócio de instalação de ar-condicionado, ele ficou muito grato e sabe que aquela ferramenta vai fazer toda a diferença para ele. Então, gente, foi pago o prêmio merecido o amigo Alex, ok? E vamos dar continuidade agora, falar de um outro ponto importante. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso portal. Diretor, eu vou falar do portal, se quiser colocar o endereço abaixo. Pessoal, para você que não é parceiro ainda da Polo A ou da STR, eu convido vocês a participar do nosso grupo. Nosso grupo é uma empresa muito grande, é uma empresa muito séria, e nosso maior canal de contato com vocês é através da nossa ferramenta, que é o portal. Hoje nós temos 2 portais, tá? O portal da poloar.com.br, portal.poloar.com.br, e o da STR, que é clubedoar.com.br. Vai aparecer aqui embaixo o endereço, e fica aqui o convite para vocês. Se você não é parceiro ainda, não perca tempo. Através do portal tem um e-mail de contato, e esse e-mail de contato, as nossas equipes aqui na Matriz vai localizar a sua região e vai direcionar uma loja, Polo A ou STR, próximo de você, ok? Por quê? Nada como a gente prestigiar os nossos lojistas e também os instaladores terem o conhecimento da região dele e estar mais próximo do atendimento, ok? Então, por favor, para você que não é parceiro, Miranda, falando aqui, seja bem-vindo, não perca mais tempo, porque temos um estoque aqui maravilhoso para atender a tua necessidade e a necessidade do seu cliente, tá bom? Então, contamos com vocês e aguardamos a sua adesão ao nosso grupo, tá? E o próximo ponto, falamos também na última live,
sendo sucesso. A Ideia Carne está bombando, nós estamos vendendo. Os parceiros sabem muito bem como vender o que é de bom no mercado para nossos. Que é uma diretriz do nosso presidente aqui. Nossa missão não é só vender máquina, a gente vende solução, a gente vende equipamento e a gente vende conforto para o nosso cliente. Então, você que é instalador, você sabe da importância de especificar bem um produto, vender o produto ideal para o cliente certo, ok? Então, hoje a Midea é uma excelente marca nas categorias de máquina convencional, inverter, e não perca tempo, tá? Você, parceiro, não está sabendo da campanha, comercialmente falando, eu vou falar, procure o seu vendedor, procure o seu gerente da filial mais próxima e venha junto, porque essa campanha ela vai até agora no final do mês, tá? Final do mês, e a gente está pedindo para o fabricante tentar prorrogar um pouco, mas não perca tempo, não deixe essa oportunidade passar, ok? Então contamos com vocês e juntos com a ideia, tá? Vamos falar agora de outro tópico. Galera, na última live a gente pediu a participação de vocês aí para o sorteio, e alguns parceiros estavam perguntando como que é a dinâmica. Então nós vamos fazer de novo. O Alex Marques ganhou o Gigatest. Hoje a gente pensa sempre em tomar cuidado com o que está promovendo para que não tome outra conotação, ok? Mas atendendo a pedido de alguns amigos instaladores que já têm uma iniciativa muito bonita no mercado, foi sugerido que possamos, nesse momento aí de mercado, a gente proporcionar um sorteio diferenciado. Então, o grupo Poloar e STR, juntamente com a Midea Carrier, tá? Vai proporcionar hoje, aí pessoal, coisa boa, hein? Um sorteio maravilhoso que o instalador vai falar assim, pô, o que eu vou ganhar? Hoje é uma ação nobre, seguindo o exemplo de outros amigos parceiros. Hoje nós vamos sortear 5 revendas. E, gente, cada uma dessas revendas vai poder proporcionar para instituições de caridades que foi indicado por essa revenda para receber o número de cestas básicas, tá? Então nós estamos falando aí que são 5, aproximadamente 40 cestas básicas para cada instaladores. Por que, né, 5? Não só para um. Porque, gente, a gente quer cobrir, né, 40 cestas num bairro, numa comunidade, numa instituição, faz muita diferença, tá? Então, isso é importante. Nós vamos prestigiar 5 parceiros, pode ser do estado ou fora, mas é importante vocês saberem como participar, né? Porque a gente hoje está online, tem instaladores, compradores, arquitetos, clientes finais, mas hoje essa ação ela é muito importante e ela vai ser direcionada para os nossos amigos instaladores, tá? De todo o mercado, e todo mundo, por favor, participe nos comentários. E para você que é instalador de ar-condicionado, parceiro já ou não, para você poder participar do sorteio online, você precisa escrever e participar com a hashtag. A hashtag só um minutinho, diretor? Live do ar. Ah, tá. Tá bom. Fizeram um comentário. Desculpa, é live, né, pessoal? Tudo online. A hashtag live do ar, ok? E juntamente você escreva também a hashtag o nome da sua empresa. Por que isso? A gente quer que todo mundo participe, comente, a gente tem uma interação boa, lance perguntas para o nosso profissional que vai estar aqui, nosso amigo Alexandre Delgado, né, da Midea Carrier. Mas assim, esse é muito importante. Não pode deixar de escrever a hashtag live do ar, tá? E a referência da empresa, pode ser a empresa CNPJ ou CPF, que eu sei que tem muitos amigos instaladores que são autônomos, né? Mas a gente vai precisar realmente fazer um trabalho sério de identificar esse parceiro, tá? Ou o instalador que ainda não é parceiro, que vai vir a ser parceiro do nosso grupo. E depois nós vamos precisar estar junto com a nossa equipe do marketing, junto com esse instalador, para identificar essa empresa, essa instituição que vai receber essa doação, ok? Então, gente,
faço um convite agora para vocês. Fique até o final da live, participe, que iremos fazer o sorteio no final, tá? E apresentaremos hoje o nome das pessoas que foram contempladas e que vai levar muita felicidade para alguma família, alguma instituição, tá? Que esse é a nossa obrigação também. E lembrando, aderindo e seguindo a sugestão de vocês, amigos saladores, que já tem muita gente fazendo essa atitude nova, tá? Então, ficamos muito felizes com isso e deixo um abraço aqui a toda a nossa diretoria pela iniciativa, nosso presidente Socino Tundra, os diretores, e agora vamos entrar no bate-papo, porque live é assim, é ao vivo, né? E o rapaz aqui está mencionando aqui, o diretor hoje, o amigo Walter, que está comentando aqui que a galera está mandando abraço. Olá, meu conterrâneo, baiano, Jefferson Batista, da Bahia. Aí, Jefferson, abraço, hein? Está de novo lá. E, pessoal, a gente gosta muito, a gente sabe da importância de um parceiro instalador no nosso grupo e para o mercado, tá? Lembre-se, vocês têm uma missão muito importante, que é levar segurança, levar muito respeito, se profissionalizar todos os dias, para que quando você esteja dentro da casa dos clientes, que é o seu cliente, o nosso cliente, a gente possa gerar segurança, tá? Então, precaução sempre, com álcool gel, luva, máscara, tá? Porque esse cuidado não vai parar hoje, tá bom? Então, chegou nosso grande... Ô, Walter, tem mais uns amigos aí? Manda um amigo aí, um abraço pro Igor Marques, o Edson Santos, Jonas Ferraz. Opa, aí, Valtinho. Ô, Walter, eu sou fã de vocês, hein, meus amigos? O Marcos Logolia, é isso aí. E, gente, sabe, o ponto importante aqui é a gente fazer essa observação. E agora a gente entrar naquela parte que vocês estão ansiosos aí por receber, né? Que é o treinamento técnico. Treinamento técnico aqui com uma grande empresa muito tradicional no nosso mercado brasileiro. E hoje nós vamos chamar aqui, para dar continuidade, vai ser sucesso. E agradecemos a audiência já de hoje, tá, pessoal? Então, de novo, vou chamar aqui agora a Midea Carne, o nosso amigo Alexandre Delgado, o grande professor. E fique aí e participe, tá? Com a hashtag, não esqueça. Um abraço, até logo mais. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a todos aqui nesta live maravilhosa. O Miranda teceu aí as palavras dele. Então, eu sou Alexandre Delgado, sou instrutor da Midea. E vou passar para vocês algumas observações, algumas coisas referentes a fluido refrigerante, ao nosso equipamento raio alto, que está lá, já está desmontado uma parte, então eu vou passar para vocês, nós vamos chegar bem pertinho, né? Então assim, começando a nossa live, o que a gente fala? Primeiro, sobre fluido refrigerante. Então, todas as nossas máquinas utilizam o R410A como fluido refrigerante. Então ele não agride a camada de ozônio, ele não é inflamável, ele não é tóxico, é mais eficiente que o R22. Então a eficiência dele é maior, né? Então você tem aí... teto, essa máquina também ela pode ser usada por cassete. Essa máquina específica aqui é um cassete, mas como a condensadora ela pode ser utilizada tanto para o cassete quanto para o piso teto, então a gente pode falar a mesma coisa. Então assim, primeiro, layout de tubulação. O que é layout de tubulação? Quando eu faço layout, eu tenho que definir qual é o comprimento máximo equivalente, quais são os meus desníveis, qual é a minha quantidade, qual é a capacidade mínima de tubulação que eu tenho que colocar. Aonde eu vejo tudo isso? No manual.
Então nós temos, toda a máquina vem com um manual chamado IOM, Manual de Instalação, Operação e Manutenção. Lá ele consta para vocês o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Essa máquina aqui, ela tem um comprimento equivalente de 30 metros. Então, ou seja, somando lá que eu vou explicar para vocês como faz o cálculo, até 30 metros. Qual é o desnível máximo entre as máquinas? O que é desnível? Condensadora e evaporadora, ou vice-versa, né? 10 metros. Qual é a tubulação mínima que eu tenho que pôr? 2 metros. Então, por mais que esteja perto, eu tenho que ter 2 mínimos de tubulação. Com isso, eu consigo fazer o quê? Fazendo o meu layout de tubulação, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar qual é o diâmetro da minha tubulação. Isso exclusivo, gente, para piso-teto, tá? Carga de gás, a gente faz o cálculo na instalação do piso-teto. Raio-wall é um outro cálculo que se faz. Mas voltando lá. Então nós temos um exemplo da máquina lá, 42XQV 36C5. Então, eu tenho lá o chamado comprimento máximo equivalente. O que é o comprimento máximo equivalente? É o comprimento linear. A tabela que vocês estão verificando aí, se a tubulação ela tem que aumentar o diâmetro ou não. Então, um exemplo. Estamos vendo aqui, ó, ela tem um comprimento linear, que a gente foi fazer uma instalação, isso é um exemplo clássico nosso, de 20,5 metros. Então, é uma máquina que eu vou instalar, ela tem 25 metros de comprimento linear. Então, para cima, para baixo, desce, vai e volta, 25. Quantidade de curvas que estão dentro desse comprimento, 5 curvas. Então, se você olhar aí, ó, comprimento linear 20,5 mais 5 curvas vezes 0,3, vai dar 20 metros e meio. Vai dar 20 metros e meio mais 1,5 metro, totalizando 22 metros. O que nós fazemos com esses 22 metros? Nós pegamos os 22 metros e entramos na tabela específica que é o diâmetro de linhas, conforme lá o CME, né? É comprimento máximo equivalente. Então, se você entrar na terceira linha, que ele vai de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 metros. Então, nós temos lá 22 metros. A máquina sai com tubulação, né, com a conexão, ela sai com conexão 7/8. Só que, quando a gente faz esse cálculo, que a gente está na tabela lá e tem 22 metros, pela tabela, eu tenho que sair da linha de 7/8 para a linha de 1/8. Então, isso aí eu tenho que fazer o cálculo. Se eu não fizer o cálculo, o que acontece com a máquina? A minha máquina saiu 7/8, eu vou levar 22 metros para frente, vou ligar com 7/8 e vamos mudar a tubulação. Bom, primeiro, a máquina perde eficiência. Então, a eficiência em BTUs dela cai a capacidade. Segundo, eu não consigo ter um arrasto de óleo de volta para o compressor. Então, também vai danificar o quê? Vai danificar meu compressor. Então, vejam que são coisas assim, apenas um cálculo fácil de vocês fazerem, acaba tendo um prejuízo muito grande, que é o quê? Queda de eficiência e até queima do compressor. Então, assim, pessoal, muitas pessoas falam assim, muitos técnicos falam assim, mas se queimar o compressor, eu vou lá e troco. Não é tão fácil assim. Por quê? Um exemplo, ó. A máquina aqui embaixo é uma coisa. Agora, quando a máquina está a 5 metros de altura, tem que usar andaime, tem que tirar a máquina, desce, leva, troca. Então, não é uma coisa tão simples. O que eu posso fazer agora para não ter que fazer depois? Né? Então, nós fazemos um cálculo para isso. Tá bom? Muda para mim, por favor. Então, depois que você faz todo esse cálculo, aí você vai ver o quê? A quantidade de fluido refrigerante. Bom, a quantidade de fluido refrigerante de cada máquina tem a especificação do próprio manual, ou diretamente na etiqueta, que depois eu vou pedir para mostrar para vocês uma etiqueta, que essa aqui vai ser um exemplo. Então, exemplo, a máquina que eu falei para vocês é uma máquina 36.000, comprimento linear, 20 metros e meio. Então, vamos lá, ó. Comprimento linear, carga de gás, eu faço pelo comprimento linear. Diâmetro de tubulação, eu faço pelo comprimento máximo equivalente. São duas contas diferentes, tá bom? Então, primeiro, o que a gente tem que verificar no manual? A gente tem que verificar qual é a tabela que tem. Então, um exemplo, você pega uma máquina dessa aqui, ele fala para você assim, ó,
ele tem uma tabela, na tabela está assim, C1, C2, C3, C4, C4. A primeira tabela ele fala para você a carga necessária para funcionamento até 7,5 metros. A C2 é o que vem, que sai de fábrica. A C3 é a quantidade, um menos o outro, que é o que você vai acrescentar. E a C4? A C4 é a quantidade em gramas por metro. Então, se você pegar na tabela aí, ó, um exemplo, a primeira máquina ali, ó, 36 mil, ela precisa de 1,2 kg. Quanto vem na máquina? Quanto sai de fábrica? 500 gramas. Quanto que eu preciso colocar de fluido refrigerante para completar os 1.200? Aí você vai fazer a continha lá, vai dar 700 gramas. Ah, mas ultrapassou os 7,5 metros. Então você vai colocar 30 gramas por metro de excedente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar essa máquina aqui, ó, e eu fazer todo esse cálculo, eu vou ter que usar o quê? De cara, instalando a máquina, com uns 20,5 metros, eu já vou ter que colocar 700 gramas. De cara. Aí eu vou fazer o cálculo lá de 20,5 metros. E aí o cálculo lá ele te fala que por grama você tem 30 gramas. Então quanto que excedeu aí? Volta para mim lá na tela, lá para mim, por favor. Ó. Se você pode mudar para minha tela, por favor? Isso, aí ó. Vamos fazer a continha básica ali, ó. Segundo cálculo, excedeu 13 metros. 20 então metros eu tinha 20 menos metros 7,5, menos 13 7,5. Aí você vai pro cálculo. Aí você 13 vai pro metros, cálculo. que é o cálculo excedente, né? Vezes C4, então é os 13 metros vezes 30 gramas, são 390 gramas. Então eu tenho no cálculo total, que é a carga total do produto, eu tenho as 700 gramas, que eu tenho que acrescentar de cara, mais os 390. Ou seja, num total eu tenho que colocar 1.090 gramas. Então, se eu fosse instalar essa máquina, a 20,5 metros, eu teria que colocar 1.090 gramas. Uma outra hipótese que a gente pode ter também é o caso de uma manutenção. Vamos falar que essa máquina você tirou, você levou para fazer o que tem que fazer de manutenção, ou o fluido vazou, e aí você vai voltar e vai instalar a máquina. Então, o que você tem que fazer? Bom, você sabe que a máquina precisa de 390 gramas porque é o que excedeu. E quanto que a máquina precisa para funcionar completa? Aqueles 7,5 metros. Ela precisa de 1.200 gramas. Então, você pega lá 1.200 mais 390, se não me falha a memória, você tem 1.590 gramas. Então, você tem mais de 1,5 kg. Então, você tem mais de 1,5 kg na instalação, na reinstalação, vamos dizer assim, de uma máquina. Tudo bem? Tranquilo? Bom, para eu fazer, muda para mim, por favor. Para eu fazer essa carga de fluido refrigerante, eu tenho que tomar só alguns cuidados, algumas coisas básicas que eu tenho que verificar. O que eu verifico? Primeiro, o fluido, ele é um blend, né? Então ele é um fluido com dois tipos de fluido. A gente chama de R410A, mas ele é dois fluidos, R125 e R32. 50% de cada um. A mistura ela não é inflamável. Então, se eu pegar aqui a botija de gás, espera aí. Aqui, ó. Se eu pegar essa botija aqui, claro que eu não vou abrir ela, né? Mas se eu pegar a botija e abrir, vai explodir? Não. Vai pegar fogo? Não. Não vai acontecer nada. Então, aqui, ó, ela não é em temperaturas atmosféricas, né? Temperaturas, impressões atmosféricas que nós estamos, ela não vai acontecer nada. Porém, dentro da máquina, nós temos algumas situações, como altas temperaturas, altas pressões e uma proporção de oxigênio na mistura. Por que proporção de oxigênio na mistura? Caso você não saiba se foi feito vácuo ou não. Como é que eu tiro esse oxigênio? Como é que eu tiro a umidade? Fazendo vácuo. Boas práticas de refrigeração, aquelas boas práticas que a gente já conhece. Não preciso entrar em detalhes específicos que vocês já estão careca de saber. Então, você fazendo as boas práticas de refrigeração, você não tem problema nenhum. Né? Então, assim, não tem umidade no sistema, o fluido é um fluido de boa qualidade, todas as soldas que vocês fizeram, que a gente chama de brasagem, né? Estão todas ok, você fez esse teste de estanqueidade, então, ou seja, está perfeito. Então, você vai lá e você vai aplicar o fluido refrigerante. Ok. Como é que eu vou aplicar esse fluido refrigerante? Chego lá na balança, boto aqui a mangueira, viro a garrafa para baixo e ponho? Não. Existem ferramentas específicas para isso. Não adianta eu querer botar
fluido, a bel prazer assim. Né? Então, vou mostrar para vocês. Ó. Não esquenta não. O carrinho aqui é prático. Aqui, ó. Além do fluido refrigerante, o que eu posso usar? Balança, uma balança eletrônica. Por que uma balança eletrônica? Porque eu vou ter que pesar. Isso aqui eu tenho que pesar o fluido. E eu posso usar o manômetro. O manômetro é bom você ter na máquina para você, de repente, até medir algumas pressões, caso necessário, você pode medir. Então, assim, eu vou fazer a carga de fluido. Então, vocês viram lá que a máquina tinha 1000 e poucas gramas, né, que eu tenho que acrescentar, certo? Ótimo. Então, eu faço o quê? Eu boto a garrafa em cima, ponho o manômetro aqui, boto o manômetro na máquina e boto 1000 e poucas gramas. Não. Existe um processo que nós fazemos aqui, que é o processo de carga de fluido na forma líquida. Por que na forma líquida? Lembra que eu falei? É um blend, 2 fluidos, e esses 2 fluidos, na forma líquida, não se separam. Vai entrar lá a capacidade que eu precisar, 1000, 2000, 3000, depende da máquina. Se eu não fizer a forma de carga de fluido neste formato, o que acontece? A máquina funciona? Não vou dizer para você que a máquina não funciona, mas não funciona 100%. A máquina ela não tem o seu rendimento. Por que não tem o seu rendimento? Porque, na realidade, você não tem aqui, lá dentro, na realidade, você não colocou os 50% de cada um. Por quê? Porque você tem aqui densidades, moléculas diferentes, entra mais um tipo de fluido que do outro. Para você ter a quantidade certa e a capacidade de carga térmica do produto, o fluido tem que entrar líquido. Tudo bem? Então, assim, ó, aqui nós temos um exemplo clássico. Garrafa de fluido, refrigerante R410, balança e o manômetro. Sem balança, dá para fazer carga de fluido? Não. Dá para fazer só para o manômetro? Não. Dá para fazer por mangueirada? Não. Não tem como. O Walter aqui está me perguntando o quê, Walter? Vamos lá. Para recolher o fluido na condensadora, até quantas gramas ou quilos posso recolher? Se eu estou dizendo para você que a máquina ela pode colocar, se eu não me engano, volta lá na tela para mim lá, 2000 e poucas gramas, ela poderia, olha só que eu vou, como é que chama o rapaz, Walter? Eduardo Martins. Eu poderia recolher, por quê? Olha o verbo que eu coloquei, hein? Poderia. Não posso recolher, porque nós, eu vou passar mais para frente a vocês, nós orientamos a não recolher o fluido com o próprio compressor para dentro da condensadora. Nós orientamos fazer o recolhimento, depois eu vou mostrar para vocês, diferenciado. Tá? Então, existem as etiquetas que estão vindo nos produtos que não pode mais recolher na condensadora. Então, você tem que recolher fora da condensadora. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Eu vou pedir para o meu cameraman, cadê ele? Eu não vou falar cameraman porque eu não lembro o nome dele, então fica mais fácil, né? Cameraman, vem aqui mostrar um negocinho para eles aqui, ó. Mostra para mim aqui, ó. Toda máquina vem isso aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Aqui o que ela fala? Qual o tipo de fluido, qual é a quantidade, ou seja, ela mostra várias informações aonde você vai utilizar. Mas eu não tenho informação aqui. Aonde eu vejo? Manual. Então você confronta manual com etiqueta. Não tem o manual, vai na etiqueta. E aí você verifica direitinho qual é a quantidade de fluido que você tem que colocar. Ok? Toda máquina tem isso. Né? Aqui, tem umas que estão na lateral, mas toda etiqueta tem. Ok? Obrigado. Bom, dando continuidade, cadê o nosso slide? Volta lá. Vamos falar para ele sobre o quê? Falei para vocês sobre a carga de fluido, e aí eu tenho lá, esse mesmo, ó. A carga de fluido é algumas observações que vocês têm que ter o quê? Primeiro, não misturar com outros fluidos refrigerantes. Nossa, eu estou com E410, putz, acabou, posso misturar com outro? Não. Sempre utilizar o mesmo fluido. E não misturar com óleo mineral. Os dois não são compatíveis, não tem compatibilidade, ok? Utilizar tubos de espessuras recomendados, mas isso aí vocês já sabem, porque tem uma bitola, porque a pressão é maior, ok? E assim, fazer a carga, como eu disse a vocês, fazer a carga de forma líquida.
E ali, ó, é que a garrafa está para cima, né? Mas na realidade eu disse a vocês que a garrafa tem que estar para baixo. Então ali a garrafa é como está na foto, né? Você tem uma figura da balança e da garrafa, mas na foto mesmo, na imagem, você está vendo a garrafa como eu mostrei aqui, que tem que ser feita na forma líquida. Tudo bem? Tranquilos até aí? Sossegado? Alguma coisa? Walter? Joia? Fala que a apresentação nós vamos disponibilizar no final para todos. Nosso diretor está dizendo que a apresentação vai ser disponibilizada a todos. Então vai essa apresentação todinha para vocês, tá? Então o que eu estou falando aqui é o que está na apresentação também. Um detalhe importante, como eu falei para aquele rapaz lá, como é que chama, Walter? Que a minha amnésia é muito grande. Oi, Martins? Isso. É ele mesmo, Eduardo Martins. Volta lá. Olha lá, Eduardo. Dá uma olhadinha agora para você aí, ó. Olha aí nessa etiqueta aí, ó. O que está dizendo nessa etiqueta? Jamais realize o recolhimento de gás na unidade condensadora utilizando o compressor da própria unidade. Então você tem que fazer isso como? Você vai ter que fazer isso utilizando uma recolhedora e você vai usar um cilindro. Então tá aqui, ó. Sai de cena, entra em cena. Você vai colocar a recolhedora, vai ligar as mangueiras através do cilindro, vai ligar na máquina e vai pegar todo esse fluido, vai deixar as válvulas abertas, vai pegar todo esse fluido e vai colocar aqui. Lembrando uma coisa muito importante. A garrafa onde você vai recolher o fluido, ela tem que ter as especificações. Ah, então eu posso lotar a garrafa? Não, não posso lotar a garrafa. Então, dependendo da garrafa, 5, 6, 7, 10 quilos, você tem uma especificação. Ah, pode colocar só 80% do volume dela. Então, assim, como é que eu sei se está vazia, se está cheia, quanto que ela vale? Aí eu tenho que usar quem? A balança. Então, ou seja, a balança é um amigo nosso também, né? Então é balança, é multímetro, é bomba de vácuo, é recolhedora, ou seja, vários equipamentos. Então, através desses equipamentos aqui, é onde nós fazemos o recolhimento de fluido. Então, Eduardo Martins, tá ali, ó, balança, recolhedora, garrafa de cilindro, para você recolher. Recolheu, deixa guardadinho, aí você tem que ver a norma, qual é a norma que fala isso, né? Porque você tem uma norma referente a isso, que você tem que guardar o fluido, que você não pode destinar a lugar nenhum, aí tem lá as normativas, e aí você vai depois na máquina, faz todo o processo de boas práticas de refrigeração, fez tudo isso, tá tudo ok e tal, faz a carga conforme eu falei para vocês, ok? Gente, é o vídeo agora, né? É o vídeo. Então, o pessoal está me falando lá que agora vai ter um vídeo. Então, o que eu vou passar para vocês agora? Falei do piso-teto aqui, o piso-teto, esse é um piso-teto, mas é o modelo anterior. Nós tivemos o novo lançamento do teto inverter, X-Power, e o teto Experience, que é o fixo. Então, nós vamos passar um vídeo para vocês do novo teto Carrer X-Power. Veja lá.
E de antemão, é o seguinte, Já vamos acabou? abrir aqui um spoiler aí das novidades da Mideia para vocês, tá? Então é o seguinte, a Mideia, ela na linha Multi, ela estava devendo. E hoje, com muito orgulho, foi deixado aqui no nosso laboratório as máquinas. As máquinas que eu vou falar para vocês agora quais são. E, meu, sendo uma ideia, já estava devendo isso há muito tempo. Então, ideia, em breve, Vai ficar rolando. será disponível para nossas vendas, para nossos clientes. Cara, cassete uma via e também cassete 4 vias. E além disso, no multi, o duto. Ó, eu vou antecipar aqui umas capacidades, tá? No cassete uma via de 9 e 12, o cassete 4 vias, nós estamos falando de 9, 12 e 18, e o duto, pessoal, 9, 12 e 18. Então, isso é uma grande chegada de máquina para essa marca que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença vai ter uma demanda que está esquecida por essa grande marca que é mercado, tá? Então é o seguinte, nossa empresa que está sendo prestigiada e a máquina estão aqui, ó. Mas só que, olha, não divulga essas imagens, então aqui nós falamos do cassete 4 vias, ok? O cassete aqui, uma via. Nós não estamos filmando muito de perto, porque a gente não tem uma liberação total. Então, estamos falando em primeira mão, tá? E essa máquina aqui é o duto. Então, gente, a linha multi vai ser espetacular, ok? Então, assim, vamos chamar agora o Alexandre. Pessoal, então, em primeira mão, estamos aqui divulgando para vocês essa novidade. Então, não esqueça, venha ser um parceiro Polo Line STR, existe sempre uma Polo Line STR perto de você, com as melhores marcas, ok? Então, gente, o Alexandre está voltando, vou chamar ele aqui porque esse spoiler vai dar o que falar. Abraço! Vamos lá, pessoal. Voltando. Então, agora que ele deu spoiler, que nem eu sabia mesmo, então eu estou conhecendo agora também. Vamos falar sobre Highwall. Então, como o nosso amigo diretor disse, vocês vão receber essa apresentação. Eu vou seguir a apresentação para quando você ver a apresentação, ela está na sequência certa, tá bom? Então eu vou pedir para os meus amigos da mesa colocar a apresentação. O Walter está me falando aqui de 2 perguntas, eu respondo elas mais ao final, tá bom, Walter? São perguntas por que não pode recolher na condensadora. Só vou pôr a luva aqui, questão de segurança, já tenho o óculos, né? Então vamos lá. Então, vou falar para vocês sobre códigos de erro. Códigos de falha, né? Põe para mim na apresentação aqui, por favor. Que está mostrando aqui um rapaz pão da luva. Aí, então, antes de falar desses códigos de falha, nós falamos sobre interligações elétricas. Então, as interligações elétricas, você tem lá condensadora, evaporadora, borneira da evaporadora, borneira da condensadora. Isso é interligação elétrica. Então, para fazer a interligação elétrica de uma para outra, nós seguimos algumas normas. NBR 5410, instalações de baixa tensão. Então, você tem que usar através dessas normas, onde você vai ver dimensionamento de cabo, disjuntor e tal. Identificar os cabos, que isso é muito importante quando você liga na evaporadora. Então, você tem lá 3 cores diferentes, as 3 cores diferentes tem que bater com o que está lá na condensadora. E a gente fala para usar terminais. Usar terminais, eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, uma coisa bem importante. Consegue focar aqui? Terminal agulha e terminal forquilha, né, que a gente chama, mais conhecido. E nós temos também quem? Além deles, né? Nós temos o nosso alicate, chamado alicate crimpador. Então eu crimpo os terminais no fio através do alicate. Então o que vai acontecer? Quando eu faço isso,
eu tiro algumas coisas como mau contato, pode ter alguma trepidação no fio. Então, ou seja, eu consigo eliminar algumas coisas quando eu coloco os terminais, né? Então eu tenho lá os terminais. E quando a gente faz a interligação elétrica, nós temos que tomar um cuidado muito específico com o cabo S. O que é o cabo S? Cabo S é o que leva o sinal da evaporadora para a condensadora e vice-versa, condensadora e evaporadora. Então nós temos o cabo LN, que é os 220, e o cabo S, que é o sinal. Então, todos com um cabinho bonitinho, e aí você vai colocar eles lá. Aí mais pra frente eu vou falar para vocês sobre o diagnóstico de falha, sobre esse problema de sinal que nós temos, que algumas vezes tem na máquina. Tudo bem? E seguir as orientações conforme o nosso manual IOM, que é instalação, operação e manutenção, que mais ao finalzinho eu vou dar uma outra informação para vocês sobre manuais, treinamentos, boletins, vista explodida, tem outras coisas mais aí para vocês, ok? Falando de diagnóstico de falha, toda máquina tem um diagnóstico de falha. Por elas serem eletrônicas, elas no painel, no LED do painel ou na condensadora, dependendo da máquina, a condensadora tem 2 LEDs, tem um visor, né, com 2 dígitos. No caso, essa aqui tem, a Honeywell não tem. Tá? A Honeywell tem o quê? A Honeywell tem os LEDs no painel. Aqui, ó. São LEDs explicativos no painel. Então, se por um acaso a máquina vir dar algum problema, é possível que aqueles LEDs ali, eles possam te informar qual é o possível defeito. Então, se vocês olharem depois, até no próprio manual, você tem 21 códigos de falhas que podem aparecer para você. Então, um exemplo, é o LED timer e o LED ligado. Uma hora um pisca, outra hora o outro fica apagado, uma outra fica apagado, outra hora pisca. Então, assim, para mostrar melhor para vocês, o que a gente pode fazer? Eu posso mostrar para vocês, tentar fazer um erro aqui, que a máquina dê um erro, e mostrar para vocês como é que faz isso, né? Vou chamar o meu cameraman. Vem cá, câmera. Ó, a máquina ela vai começar a trabalhar. Filma aqui, ó. Aí você tem a máquina ligada normalmente. Então a máquina, ela pode vir dar o erro ou não. Isso aí, ó. Opa! Ó, a máquina já está me acusando um erro aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? O ligado, ele está piscando. E ele está piscando uma quantidade de vezes. E o timer está desligado. Isso significa, ó, vou mostrar, vamos contar comigo lá, ó. Ele está desligado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pisca 5 vezes o ligado e o timer fica desligado. O que significa isso? Significa que possivelmente você tenha um problema no sensor. Então eu vou mostrar aqui, ó, vem cá, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Apenas desliguei, ó. Opa, cadê o fio aqui? Eu apenas aqui, ó. Eu desliguei, tá? Então tá desligado, ó. Então ele vai me acusar o quê? Um erro. Aí quando eu volto com o sensor aqui, ó, o erro aconteceu o quê? Voltou. Então a máquina voltou ao funcionamento normal, né? Então ela está funcionando normalmente. Então todo erro possível que a máquina possa vir dar, ele vai acusar aqui, ó. Então aqui ele tem, nesse LED ligado e nesse LED timer, é possível ele te mostrar 21 códigos de erro diferentes. Aí você vai lá no manual, você vai verificar o que está piscando e qual é o possível. Agora, uma coisa é importante. Não é porque piscou aqui que é sensor, eu vou lá e troco o sensor. Não. Ele está te dizendo que é um possível problema no sensor. Mas não é para você ir lá trocar o sensor. No manual não está escrito troque o sensor. Não. Ele está dizendo assim, olha, os problemas do sensor. O que eu tenho que fazer? Você tem que pegar o seu multímetro, o seu amigo, que depois eu vou pegar lá também para vocês, e vou mostrar para vocês como é que testa. Né? Então nós temos lá um teste que nós fazemos sobre o sensor. Para poder fazer, para ver se ele está de acordo ou não, ok? Vamos voltar lá? Põe na tela lá para mim depois. Volta na... Isso, a próxima volta, por favor. Falha de comunicação entre as unidades.
O que é falha de comunicação entre as unidades? É nessa aqui? Não, é naquela ali, né? Opa, errei a câmera aqui. O que é falha de comunicação? É aquilo que eu falei, né? Quando você faz a interligação elétrica, L, N, S, dos dois lados, se tiver uma falha no S, pode dar esta falha de comunicação. O que vai acontecer? Aonde vai acusar o erro? Lá no painel. E aí você vai verificar o quê? Você vai verificar várias coisas. Você vai verificar o cabo, se o cabo está bom, se o cabo não está bom, se os terminais estão bons. Pode ser a placa? Pode, não vou dizer para você que não. Mas, minimamente, a gente fala assim que vamos nas coisas mais fáceis primeiro, né? Que dificilmente você tem uma placa direta assim dando problema. Tá? Põe para mim lá, Walter, fazendo um favor. Isso. Ali, ó. Aí eu falo para vocês assim, como é que eu testo a falha? Que aí deu a falha agora até em mim já. A falha, como é que eu testo ele? Multímetro. Meu bom e velho multímetro. Eu tenho que colocar ele na escala de DCV. Tá pegando? Certinho? Isso. Olhem bem as ponteiras aqui, ó. Ponteira preta, ponteira vermelha. Positivo e negativo, certo? Então, como é que eu testo a minha comunicação? Vou chamar de novo meu câmera aqui. Câmera, vem comigo. Calma que ele tá chegando. Tá vindo. Vamos lá. Ó, máquina ligada. Tudo bem que a gente sabe que a máquina não é para deixar nesse estado de ligado, né? Tem que estar coberta, tudo. Mas por uma questão didática, eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó. Então, como é que eu faço o teste? Eu vou pedir para você vir aqui, ó, comigo, ó. Vem aqui comigo. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar o meu ponteiro aqui, ó. Ele fala para você pegar lá a ponteira vermelha, colocar no 2N e a preta no S, que é o que está aqui, ó. Tá pegando aqui? Certo? Aí eu vou lá no meu multímetro. Vamos lá aqui, ó. Olha na tela aqui, ó. O que está acontecendo, ó? Hora positivo, hora tem um sinal negativo, tá vendo? O que significa isso? Significa que a minha máquina condensadora está fazendo comunicação com a minha evaporadora. Quando eu faço isso, eu tenho certeza que as duas placas estão se comunicando. Então, as duas estão se comunicando. Tá? Pode ser que a máquina pare de fazer a comunicação. Aí, quando ela parar de fazer a comunicação, o que pode acontecer, né? O que vai acontecer na realidade? Vai acontecer isso aqui, ó. Vou colocar no mesmo borne aqui, ó. O que aconteceu ali, ó? Percebam que você não vê mais o negativo. Isso significa que o meu problema está na condensadora. Então pode ser borneira, fiação elétrica, se a máquina tiver reator, um reator, ou pode ser até a placa eletrônica. Tá bom? Então isso aqui eu dei um exemplo de como pode acontecer um erro de falha de comunicação. E aí você vê, ó, tem falha de comunicação, mas ali em cima não apareceu nada. Por quê? Porque ela tem algum tempo, né, para parar de funcionar. Tá bom? Então aí, ó, erro de comunicação. Como eu faço esse diagnóstico? Aqui, ó, 2NS. Só não pode trocar as ponteiras, tá, pessoal? Trocou a ponteira, lascou-se. Ok? Beleza? Vamos voltar lá? Ótimo, muito bem. Volta lá, Walter. Isso. Então, teste de comunicação. Agora eu estou aonde? Aqui, ali, ali. Então, o teste de comunicação. Um teste fácil. Apenas você tem que ter o quê? Um multímetro. Não esquecendo, o multímetro é na escala, ó. Vê se você consegue pegar aqui, ó. Aqui, ó. Vê se você consegue pegar essa escalinha aqui, ó. VDC, volts de corrente direta. Não pode fazer em alternada, tá? E importante não deixar os dois plugs ao contrário, porque se você inverter, o resultado aqui dá invertido. Aí você fala que é uma coisa e não é, ok? Muito bem. Aí eu vou falar para vocês assim. Vamos desligar a máquina que está muito frio aqui. Volta lá, Walter, para mim, por favor. Aí você tem lá o que a máquina faz. Então, no slide, você vai ter qual é a sequência que você faz.
E aí você pode ter algumas outras informações quando a máquina apresentar esse defeito. Bota 2 slides para frente para mim. 3, mais um. Então, exemplo, ó, verificar conexões elétricas. Aí você verificar as ligações se estão erradas. Então, pega o manual, olha o diagrama e verifica. Está certo, está errado, se tem alguma conexão. Verifica se a alimentação elétrica está vindo direto do quadro. Se não tiver, verifica se está tudo dimensionado certinho. Se não há áreas de interferências elétricas. Né? Isso é muito importante. Se a máquina tem seu aterramento, isso também é muita coisa importante. Então, muitas vezes, isso é uma dica de campo, tá? Deu erro de comunicação. O que nós fazemos em campo? Eu pego um cabo de 20, 30 metros, coloco os terminais corretos nas pontas e faço o quê? Eu vou lá na evaporadora, tiro o fio S e ponho o meu cabo que eu acabei de fazer. Levo esse cabo por dentro da residência mesmo, sem problema nenhum. Isso é um teste que a gente faz. E pego outro terminal e boto na condensadora. Eu vou lá na máquina, claro, isso, antes de fazer isso, desligo o disjuntor, né, para precaução. Espero uns 2 minutos até a máquina desligar por completo. Aí eu ligo a máquina no disjuntor e ligo a máquina, controle remoto. E verifico se não há erro de comunicação. Com isso, qual é o resultado que eu tenho? Se não há mais o erro de comunicação, isso significa que o meu problema está no cabo. Então, o meu problema é interligação elétrica. Mas a interligação passa por dentro da parede. Aí, vai ter que dar um jeito de verificar. Né? Trocar, ver como é que foi colocado, fazer uma outra. Eu pus o meu cabo e realmente ainda continua dando problema. Pegue o seu multímetro e faça o teste de acordo com o que eu passei para vocês. Que vocês vão conseguir verificar se é parte de baixo, que é a condensadora nesse caso aqui, que é a parte externa, ou parte interna, que é a evaporadora. Tudo bem? Joia? Tranquilos? Walter, próximo. Eita, sensor de temperatura. Que nem eu falei para vocês lá, né? Deu erro no sensor? Deu. É para trocar o sensor? Não. É para testar o sensor. Como é que eu testo o sensor? Aí vamos ver se eu consigo tirar aqui. Espera só um pouquinho só. Vamos tirar aqui, que pode ficar aí. Não precisa vir, não. Eu vou chegar na... Olha lá. Vamos lá. Pega aqui. Vê se pega, senão a gente vai com aquela ali, ó. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa máquina aqui, que é a Springer Midea, a gente chama de MB, né? 38 MB, 42 MB, evaporadora e condensadora. O sensor dela está aqui dentro, ó. É um sensor de temperatura. Então ele sai daqui, ó. É esse cabo mais fininho aqui, ó. Como é que eu testo ele? Rapaz, você tem que testar ele com o nosso bom e velho multímetro. Tá aparecendo? Ótimo. Agora eu vou fazer aqui um negócio aqui, se ele não conseguir pegar, a gente faz com a outra máquina. Eu tenho que medir resistência ômica. Como é que eu meço resistência ômica? Bom, eu tenho que botar o multímetro em resistência ômica. O meu caso aqui, ele é automático. Mas tem máquinas aí que multímetros, que você tem que colocar na escala adequada. Então, exemplo. Qual é o sensor que é utilizado nessas máquinas? Essas máquinas utilizam um sensor de característica técnica 20 a 25 graus, NTC, 25 graus, 10.000 ohms. E outro, 25 graus, NTC, 55.000 ohms. Bom, mas quantos sensores tem na máquina? A máquina, ela tem 2 na evaporadora, porque é um ambiente que é esse, e um na serpentina, então são 2. Aí você tem, na condensadora, um na serpentina da condensadora, um que a gente fala que é temperatura externa, então só aí são 4. Então, esses 4 que eu falei para vocês, ele é NTC 25 graus, 10.000 ohms. E tem mais um, que ele é um específico. O que ele é específico? Ele é NTC 25 graus, 55.000 ohms. Ele é o da descarga do compressor. Então, ele é o único separado. Mas ele também, para medir, é a mesma coisa. A única coisa que eu vou fazer é utilizar
a tabela que está disponível para vocês na apresentação e mais à frente eu vou dizer para vocês em que manual vocês podem pegar. Pô, mas Alexandre, tá, você falou, como é que você vai medir? Bom, primeiro, eu precisaria saber qual é a temperatura que esse sensor está. Então, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar qualquer sensor. Eu tenho, no caso esse aqui, ó, eu tenho um sensor que é um penta, né? Ó, ele tem 5 cabos. O que eu faço? Eu coloco o mais próximo sem encostar aqui, ó, e verifico. Aqui está 20 graus, ó, aqui está 21 graus, é que ele estava aqui dentro, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o teste dele em resistência ôhmica. Aí você me fala aí se você consegue pegar ou não. Se você não conseguir, a gente pega na outra câmera ali, ó. Aí aqui, ó. Ó, eu acho que você não vai conseguir pegar, mas tudo bem. Consegue? Eu queria que você pegasse aqui para mim, ó. Deixa eu pôr aqui desse lado que fica mais fácil, ó. Ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Olha o que está mostrando para mim aqui, ó. Eu estou medindo os dois aqui, ó, os dois terminais, e ele está me dando aqui uma leitura de resistência ôhmica de 12.190, 12.200 ohms. Se eu for olhar na tabela que nós temos, 12.000 ohms significa que aqui está uma temperatura de 20 graus. Qual é essa? 20 graus. Então, assim, a característica técnica do sensor é NTC. O que é NTC? Coeficiente térmico negativo. Ele diz que a resistência ôhmica é inversa proporcional à temperatura sentida no bulbo. Cara, que complicação é essa? Vamos simplificar tudo. A 25 graus, 10.000. Baixei para 20. A resistência sobe. Então, que nem vocês viram aí, ó. Aqui estava marcando 20 graus, foi para 12.000. E se a temperatura for para 30, a minha resistência cai. Vai cair para uns 8.000, conforme a tabela. Né? Então, a gente vai dar uma outra tabela para vocês um pouco mais completa. Ok? Tudo bem? Então, assim, se eu medir aqui, ó, e deu lá a resistência ôhmica certa, eu não vou trocar o sensor. Não tem a necessidade de trocar o sensor. Pode ser que tenha um outro problema. Fiação, chicote, alguma coisa que esteja com problema. Então, aí você vai verificar realmente qual é o problema. Uma coisa que a gente sempre fala para quando for fazer o teste do sensor é segurar ele na mão, né? Então vamos imaginar que isso aqui é um sensor, você segura ele na mão aqui, o que vai acontecer? Você está esquentando o sensor. Então você está esquentando o sensor, a temperatura está aumentando, a resistência tem o quê? Que cair. Quando você solta, essa temperatura ela tende a voltar ao normal. Então o que vai acontecer? A temperatura vai cair, então a resistência vai subir. Quando você faz isso, você tem a certeza que o sensor ele está o quê? Ele está nas suas escalas perfeitas. Porque muitas vezes o sensor paradinho é uma coisa. Quando ele está em funcionamento, ele chega numa determinada temperatura, ele abre, e aí ele se perde. Aí é onde dá o erro no painel. E ele falando assim, deu erro do sensor. Aí você mede o sensor, tá bom. Então você faz esse parâmetro de funcionamento de temperatura, mais e menos, para vocês saberem. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Isso aqui eu vou deixar de lado aqui, depois eu mexo com ele, eu não sei se eu preciso instalar depois. Tranquilo, então vocês têm a tabela, depois eu vou mostrar para vocês ali a tabela. O Walter, o que é o próximo lá? O próximo é uma coisa bem legal, compressor. Pô, compressor. Como é que eu faço a medição do compressor? Ótimo. Eu vou pedir a gentileza, Miranda, ali ó, naquele disjuntor escrito lindo ali, bonito ali, ó, Midea. Isso. Pode desligar? Isso. Desliguei o disjuntor. Por que eu desliguei o disjuntor? Porque eu vou mexer na placa e não quero tomar choque. Né? Então é ali, né? Aí eu vou pedir de novo pro meu cameraman vir aqui rapidinho. Agora tem que ser rápido. Ó, o Miranda desligou. Olha o que está acontecendo na placa ali, ó. LED vermelho. O que é o LED vermelho? Está indicando que a placa ainda está carregada. Eu não vou pôr a mão na placa. Olha lá, o LED desligou. Agora eu vou mexer na placa. Enquanto o LED está ligado, nada de mexer na placa, ok? Bom, vou testar o compressor para vocês. Para a gente não ficar aquele sobe, desce, eu vou ficar já na posição aqui, ó,
e já vou tirar o terminal aqui, ó. Eu vou tirar o terminal do compressor aqui, ó, tá? Então, medir resistência ôhmica. Vamos ligar aqui, ó. Resistência ôhmica. Então, eu tenho os 3 fios do compressor aqui. Aqui tá beleza? Tá pegando? Joia. Como é que eu faço a medição do compressor? Eu verifico a resistência ôhmica entre as bobinas. O que é entre as bobinas? Ó, eu peguei agora, ó, o preto e o azul. Quanto deu? 2,5. Agora eu vou pegar o vermelho e preto. 2,5. Agora eu vou pegar o vermelho e o azul. Quanto? 2,5. Então, isso é a medição correta. O que é? É você medir no ponto, depois vocês vão ver lá na apresentação, ponto A, ponto B e ponto C. Lá eu te dou um valor lá, de 1,9 a 20 graus, né? Só que o compressor ele chegou a funcionar aqui. Então ele funcionou e esquentou um pouquinho. Quando ele esquenta, pode ser que tenha uma alteração na bobina, né? Mas o mais importante que vocês saibam é o quê? Que quando eu meço no ponto A, o valor tem que dar no ponto B e o valor tem que dar no ponto C. Pô, mas tem que ser cravado igual? Não. Pode ter uma tolerância, 10% de um para o outro, sem problema nenhum. E outra medição que a gente faz é medir ele com as carcaças, para ver se ele não está dando fuga. O mais correto é você medir com um equipamento específico, que é o osciloscópio não. Vou me lembrar, me deu branco agora, mas eu vou me lembrar, deve estar marcado lá. Você mede a resistência interna, para ver se não tem fuga. Com isso você sabe se o compressor está bom ou não. Por quê? Em placas eletrônicas, qualquer fuga de energia que tiver, ele vai acusar aqui, ele vai acusar aqui, ó. E aí você tem uma placa inteirinha, metade, né, na realidade daqui, ó, só para controlar o compressor, né? E aí você, se ele não tiver bom, o que vai acontecer? Ele vai dar problema. Se a máquina der problema, onde vai acusar o problema? No painel, né? Aqui, ó. Nos LEDs. Então você tem lá no manual 21 códigos de erros que possíveis podem te ocasionar. Ok? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Joia. Vamos voltar lá agora. Para a máquina, agora o que eu preciso fazer, onde é que eu estou? Ali? Para eu precisar funcionar a máquina, eu tenho que colocar os painéis de volta no lugar. Senão eu não consigo fazer a máquina ligar de novo. Né? Por quê? Porque eu vou entrar num outro detalhe agora. Então vamos lá. Eu deixei para vocês lá, na apresentação, eu deixei para vocês lá todos os compressores. Compressor da Rayoal, compressor da Multi, compressor da piso-teto, compressor do cassete, que é a mesma máquina, a condensadora é a mesma. Então lá eu tenho códigos, eu tenho modelos e eu tenho resistência de cada um. Para medir o isolamento da carcaça, você deve medir lá em 500 milivolts, tá? E aí você tem o equipamento adequado. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Ótimo. O que eu falo para vocês é de uma ferramenta que nós temos, foi sorteada na live passada, não me lembro o nome do ganhador, o Walter, ele tem lá guardado no coração, né, Walter? Que é essa ferramenta aqui, ó. Então, a ferramenta é o módulo de teste inverter. Esse módulo de teste inverter, eu uso nessas máquinas, então, ou seja, que máquina que eu uso? Nesse? Parou? Ah, então, peraí. Aqui, ó. Aqui é muito rápido, ó. Certo? Então, como nós já tivemos o sorteio do Giga na outra live, dessa live nós não teremos o sorteio do Giga. Então, portanto, este Giga é meu. Uso pessoal. Bom, como é que funciona o Giga? O que ele faz? Para que serve? Ele serve para te auxiliar.
auxiliar no funcionamento do equipamento. Então, o que ele vê? O que ele te mostra na realidade? Ele te mostra 40 códigos de falhas diferentes. Opa, mais 40? A máquina já me fala 21. Então, ele pega os 21 da máquina mais 19. Então, códigos que a máquina não possa ler, ele acaba pegando. Né? Miranda, gentileza para mim? Isso. Olha lá, ligou o disjuntor, a máquina já apitou. Certo? Então, assim, como é que eu faço a ligação dele? A ligação dele é simples, é bem tranquilo. Mas o que ele faz além de verificar os códigos de erro? Ele faz outras coisas. Um exemplo, ele te fala qual é a rotação do compressor. Ele fala para você qual é a temperatura dos sensores. Cada sensor tem a sua temperatura. Então ele fala do sensor da evaporadora, sensor da serpentina, ele fala até o sensor do compressor. Quer que muda para lá? Não? Vai aqui mesmo? Então, bora. Então assim, ó, é muito simples, é fácil. Esse módulo de teste inverter, existe um treinamento específico dele, já eu falo para vocês, tá bom? Sobre isso aqui. Então assim, eu vou pegar o meu giga e vou dar uma passeada nele lá na máquina e vou mostrar para vocês. Aí eu vou chamar o cameraman. Siga-me. Ó, todo mundo me pergunta, ô professor, ô Alexandre, tem um conector aqui que está vazio, para que serve? Achamos para que serve. É aqui, ó, um exemplo, ó. Essa máquina aqui, ó, tá aqui, ó. Tá vendo ali? Então vamos lá, ó. Primeiro, máquina está ligada, tá vendo que o vermelho está ligado? Então, vermelho ligado. Cuidado ao manusear a máquina. Então, questão de segurança, você vai pegar o quê? Você vai pegar o conector com cuidado, né? A placa está virada para você. Você vai conectar ele aqui, ó. Eita. Desliga para mim o disjuntor, por favor. Ah, não precisa, não precisa. Voltou já. Muito obrigado, diretor. Ó, tem o delay dele também, né? Vamos lá. Máquina está aqui, ó. Zero desse lado, zero desse lado. Então ele fala para você lado esquerdo, lado direito. Então, quando a máquina funciona, o que ele faz? Não sai daí, fica aí. Vou ligar a máquina, ó. Liguei a máquina. Então a máquina ela tem alguns minutos para ela funcionar. Quando ela começar a funcionar, você vai ver que vai aparecer uns números aqui. Esses números significam o quê? Compressor, frequência de compressor. Qual é a frequência que o compressor que a máquina está setada e qual é a frequência que o compressor está partindo. Então vou dar um outro exemplo aqui, ó. Qual é a temperatura do sensor ambiente? Está aqui, ó, 21 graus. Qual é a temperatura do sensor da serpentina? Também 21, porque a máquina está no mesmo ambiente, né? Ó, T3, temperatura externa, 20. T4, do condensadora, também 20. TP, temperatura de descarga, 21. Então, ou seja, como a máquina está desligada, ela vai aparecer o quê? Todos quase na mesma temperatura. E aí você pode indo de acordo com o que você quer, ó, TH. Então, ó, DL, que esse aqui é um outro código que a gente não utiliza na máquina. Aqui é a tensão da placa, então a placa está com 273 volts de corrente contínua. E assim sucessivamente, ó. TT, que é a temperatura configurada no controle. Isso tudo você tem depois eu vou falar para vocês, você tem um treinamento específico para mexer na máquina, né? E aí você pode utilizar esse aparelhinho. Esse aparelho você pode, se caso você necessário, se você quiser adquirir, então ele pode ser comprado, aí nas lojas Totaline, só você ver uma mais próxima da sua região, e aí você pode comprar lá, certo? Que esse aqui só vende lá. O Miranda tá me olhando feio, está querendo me bater, mas não tem jeito, é só lá, não vende em outro lugar, tá? Que é exclusivo nosso.
Tá bom? Deixa aqui que daqui a pouco ela funciona, daqui a pouco a gente bota ela para funcionar. Vamos voltar lá? Então, pessoal, tranquilos, quer que volta para lá? Vamos, a gente volta para lá. Miranda vai me bater, mas pode bater, não tem problema não, cara. Vem. Voltou? Aqui? Joia. Ó, então, vocês viram lá que a máquina para fazer alguns testes, ela não tem uma dificuldade muito grande. Ela é até fácil de realizar os testes. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Você fala em teste, você fala para fazer o teste, você fala para fazer o treinamento, você fala... Mas onde eu faço um treinamento? Existe um negócio chamado, que a Midea tem, que nós temos, chamado Midea Play. O que é Midea Play? Midea Play é um aplicativo. Dentro desse aplicativo nós temos o quê? Nós temos os manuais de serviço. Nós temos os manuais IOM, que é o manual de manutenção, instalação, manual do usuário, nós temos vista explodida, nós temos foto de peças e, além de tudo isso, nós temos treinamento. Então, nós temos um treinamento hoje, nós temos um treinamento de 7 aparelhos, são 7 treinamentos hoje, mas vou falar dos principais que nós estamos aqui hoje. Eu tenho um treinamento de instalação, manutenção e fundamentos de raio-wall, então inverter. Então, quer saber do treinamento? Eles são 51 vídeos diferentes, onde você aprende toda essa parte aqui, ó, todo esse equipamento. Nós temos um outro treinamento que é do módulo, que eu acabei de falar para vocês, ó, módulo de teste inverter. Então, você tem lá também, são treinamentos curtos, não são treinamentos longos, onde você pode fazer um treinamento. E o legal de tudo, sabe qual é? Você ainda pode ter um certificado. Como é que eu tenho certificado? Então, eu cheguei lá, fiz o curso, o treinamento do módulo inverter. Aí eu fiz o módulo inverter, tem lá embaixo, certificado e prova. Para mim tirar o certificado, eu tenho que fazer uma prova. E essa prova você tem uma média. Qual é a média? Média 7. Tirei mais que 7, emite o certificado. Tirei menos que 7, faça de novo a prova. Tente fazer novamente, ver se você consegue tirar mais que 7. Puta, fiz a prova, não consegui. Tem problema, a gente é bonzinho. Faz de novo. Pô, mas não consegui. Aí já tem que começar a rezar, levar texto, fazer um monte de coisa. Tenta de novo. Aí você tem os manuais que te apoiam, né? Então você tem os manuais que você consegue se apoiar. Tá ali, ó, mostrando. Então muitas vezes é disponível para vocês o manual antes de você fazer a prova. E aí você faz o quê? Isso aqui é para você consultar. O que tem aqui, ó? Aqui eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrar para você lá, ó. Eu até tem umas letras, uma letra minha aqui, ó, que eu coloquei aqui, porque esse aqui é sem a revisão, mas para vocês o da revisão já está pronto. Ó, o que é isso aqui? São códigos de falha para mostrar para vocês. Vai aparecer lá no visor. Lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo condensadora, lado direito evaporadora. Tá bom? Beleza? Ótimo. Aí, mais um treinamento. Vão ter 2 treinamentos a mais, que nós vamos lançar de primeira mão para vocês. Nós estamos lançando um treinamento da Multi, aqui ou ali? Aqui. Nós estamos fazendo um treinamento da Multi Inverter, vai ser lançado agora, está bem fresquinho, vai se bobear, está saindo já, e vai sair um treinamento de VRF. Então, informações específicas sobre o VRF, também vai ter um treinamento de VRF. Aonde estão esses treinamentos? Midea Play, www.mideaplay.com.br ou lojas Play Store, você vai entrar lá na Play Store e vai baixar a Midea Play. Nos iOS, se eu não me engano, só pelo navegador mesmo, mideaplay.com.br, ok? Lá tem bastante informações. Se cadastrem. O ano passado nós emitimos mais de 7 mil certificados, né? Foi em 2019. Aí, possivelmente, já esses números já devem ter extrapolado e nós completamos a marca de 30 mil, foram 30 mil, acho que é pessoas que baixaram o aplicativo, né? Chegamos a 30 mil downloads, ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilos? O Walter tá até em vermelho aqui as linhas para mim, ó, para mim poder ler. Por que não pode recolher na condensadora? Helena, Sérgio, por quê? Cabe fluido na condensadora? Respondendo as perguntas agora. Cabe. O que é recomendado pela fábrica? Jamais recolha. Por quê? A gente não sabe se lá dentro tem oxigênio, se não tem. O fluido a uma determinada temperatura, uma determinada pressão, a uma determinada quantidade de umidade, ele pode
sofrer algum dano no equipamento. E se você estiver perto, também pode ter este dano. Então, por uma questão de segurança, nós não orientamos mais a recolher o fluido na condensadora pelo próprio compressor, e sim com as recolhedoras e com os cilindros específicos. Beleza? Fala, Walter. Quem mais, Walter? Acabou, Walter? Chega? Não tem mais nada? Então tá bom. Gente, aqui, né? Muito bem. É minha vida que eu vejo ele mexer a máquina, então eu não sei, né? Fala, Walter. Ô, vixe, desculpa, Miranda. Recadinho do coração. A Sandra da MDE Carne liberou um sorteio aí para o grupo, né? Para o ASTR, para os nossos instaladores, mais 5 gigatests. E o que ele tem que fazer? Para quem já escreveu hashtag live do ar, né? E colocar o nome da sua empresa. Já Então vamos lá. Você não escreveu a hashtag, como é que é? Live do ar. Live do ar? Não escreveu? Dançou. Não vai ser sorteado por isso. Então, são 5 módulos de teste. Ele fala giga, eu falo módulo. Módulo de teste inverter, tá? É que ele é novo no ramo. 5 módulos de teste inverter. Então, Sandra Dourado, ela vai fazer essa liberação. Então, assim, você não se inscreveu, você não mandou hashtag live do ar? Não mandou? Manda agora, tá esperando o quê? Vamos? Dá tempo ainda. E o Miranda ainda vai discursar com vocês ainda. Poxa, tá aparecendo na tela. É que eu não vejo aqui, cadê? Tá aparecendo na tela aqui, ó. Não demora, faz lá. Senão, não adianta. Não vai ganhar. Ó, 5 módulos aí, ó. Ok? Ó, dessa vez não tinha. O Walter falou que não tinha. A Miranda veio, conversou tal. E ó, 5 módulos para vocês, tá bom? O módulo tá ali, funciona. E realmente, façam os testes. Vocês têm aí todo agora esse material. Vocês podem entrar dentro do aplicativo, baixe o seu aplicativo, entre no seu computador e você consegue verificar. Caso você tenha algum problema, se eu não me engano é contato mideaplay@mideacarre.com.br, tá? Aí você manda um e-mail lá, que se você não conseguir entrar, é claro. Mas é bem facinho, cadastro normal. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Eu vou, da minha parte... É live, eu dou os recados por você. Fala que eu te escuto. Assim que você agradecer, fala que a gente vai colocar o áudio do seu produto, o raio alto, e em seguida eu entro pra gente... Eu vou deixar você falar isso, cara. Você é um cara mais elegante, uma voz mais sensual. Você é lindo, você é lindo. Senhores, da minha parte eu vou agradecer, vou parabenizar vocês por estarem aí presentes. E assistirem essa live com algumas informações que eu acho são informações bem importantes e eu gostaria que vocês aplicassem isso. Então, por isso que eu parabenizo vocês e aí eu agradeço Miranda, toda essa equipe que nós temos, aos diretores, né, ao seu Sidney, né, eu agradeço, obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Miranda, agora é com você. Vou deixar aqui, tá? Mas é meu. Agradecer aqui a MDE Carre pela parceria. Mais uma vez agradecer aqui ao grande professor Alexandre Delgado, que ele falou que sou novo. Rapaz, os 44 anos já estou com mais de 25 no ar, tá? Mas isso é importante, tá, pessoal? Então a nossa gratidão aí a todos os participantes, nossos amigos instaladores, clientes que estão online, arquitetos, amigos. Mas assim, hoje, essa live técnica, os feedbacks estão sendo maravilhosos aí nos comentários junto com o Walter. Foi muito positivo, é positivo, teremos outros, tá? E a MDE ficou feliz, nossa gerente Sandra com a diretoria, eles disponibilizaram mais 5 gigatests, que é o modem, né, de teste, que é uma excelente ferramenta para auxiliar a tomada de decisão dos instaladores. Só um minutinho, pessoal. Pode ficar, deixa isso aí mesmo. Você quer que eu apareça? Não apareça. Tudo bem, tudo bem. Pode deixar assim. Olá, pessoal. Voltei.
E aí, galera, o áudio tá legal aí? Dá uma confirmada pro Walter poder me deixar tranquilo aqui. Ok? Walter, confirma com a galera aí se tá ouvindo bem, tá bom? Então tá bom. Pessoal, continuando então, agradecer. E a minha ideia disponibilizou então mais 5 módulos. Essa ferramenta aqui é muito importante para você que é instalador. Não importa se é um instalador novo, começou há um mês, 5 anos, enfim. É a segurança, é uma tomada de decisão muito rápida, tá? Esse gigateste aqui não vai ser num achismo. Então ele aponta bem o problema se ocorrer, porventura, evaporadora, condensador, enfim, tá? Então é um excelente produto, tá? Agradecemos a Midea aí por essa parceria aí junto com o nosso grupo aqui, Polo ASR, ok? Então, Walter, providencie então um sorteio nesse momento aí. E nós já temos, pessoal, os nomes dos ganhadores, tá? Da campanha que nós colocamos hoje aí para o instalador em prol de ajudar o próximo, né? Fala, Lê, pode falar. Mas antes, Miranda, a gente vai assistir um vídeo do Raio Inverter da Midea. Ah, tá. O Alexandre, pessoal, ele não deixa a gente. Coisa rápida, vai rolar um vídeo do Raio Al, tá? E voltaremos aqui com o nome dos ganhadores, tá? Para que nossa empresa, junto com vocês, possa fazer a diferença, ok? Já voltamos, estou aqui. Um abraço. Feita entre conforto, praticidade, design e economia. Seu exclusivo sistema inverter com modo EcoNoite garante economia de até 74% de energia. Conta também com um completo sistema de filtragem que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Além da eficiência e economia, também é compatível com o kit Wi-Fi Midea Air. Com ele, você pode controlar seu ar-condicionado de qualquer lugar. Springer Midea Inverter. Então tá bom, pessoal, estamos de volta aí. Estamos de volta e espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o Alexandre mais feliz, né? E ó, todo e qualquer produto, não esqueça, tem que ter um treinamento, rapaz. Você tem que se especificar, né? Se qualificar para atender melhor nossos clientes, tá bom? E por isso estamos junto com vocês, junto com uma ideia. Ó, Alexandre. Esse é live. Pessoal, então tá, chegou o grande momento, hein? Eu, particularmente, estou muito feliz aqui hoje da gente poder estar fazendo algo diferente, tá? Lembrando que existiu essa demanda, essa necessidade, esse pedido dos nossos próprios instaladores e pessoas que já fazem essa ação, né? Que é em prol de ajudar o próximo, ok? Então, felizmente, o sorteio já foi realizado, tá? Agradecemos a participação de todos que colocaram sua hashtag live no ar e hashtag nome da sua empresa como referência, sendo o instalador, né? E já temos os nomes aqui, tá? Isso é muito importante. Então eu vou ler para os senhores. Lembrando, uma ressalva. Conforme deixamos desde o início especificado, o amigo que for sorteado aqui, ou amiga, que tem que ser um instalador, tá? Que a gente está buscando essa ação para que o nosso instalador, nosso parceiro ou futuro parceiro, ele possa estar fazendo essa ação e junto com o nosso grupo, junto com o fabricante Midea, tá bom? Então, o Walter, tá pronto então a lista aí? Otinho, ok? Ok, então, pessoal, chegou o grande momento, hein? Vou falar o primeiro nome da pessoa sorteada. Caso alguém tenha alguma dúvida, estamos à disposição, tá? Para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter posterior à live, tá bom? O contato do Walter é ct@grupounia.com.br. Ele pode filtrar a demanda de vocês também para que chegue nos gerentes de cada unidade, ou eu que estou hoje responsável pelo gerência geral do comercial na Polo na STR. Então tá bom. Felizes aqui, ó. Vamos lá, anunciar o primeiro nome, tá? Tá. E lembrando, o Walter está me pedindo para mencionar aqui de novo que essa ação é de cesta básica, a qual o instalador que ganhar, ele vai indicar a uma instituição a qual nossa equipe de marketing irá participar,
né, fazendo toda essa auditoria para que o processo seja feito da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ao grande momento, hein? Primeiro sorteado, Alvimar de Jesus. Olha, grande nome, hein? Segundo sorteado, tá? Tá bom, vamos lá. Ok, pessoal, Alvimar de Jesus. Segundo nome, Maciel Leandro, da Tiel Falo, ok? Esse é o segundo ganhador. E, vamos lá, eu vou só mencionar, Walter, Valtinho, sobe lá o primeiro e o segundo, só para mencionar o local. Então, o Alvimar não está marcando aqui, mas o Maciel Leandro, né? Ele colocou, ele é de Campinas, isso é legal, tá? E o terceiro sorteado aqui foi o Márcio Santos, ok? O Márcio Santos, ele colocou Hello Mac, tá? Climatização, obrigado por participar, meu amigo. E o quarto, Demir Diniz, tá? E, obrigado, Demir, parabéns. E o quinto, Regina Soares. Opa, deve ser uma grande instaladora. Lembrando, né, pessoal, que nós temos muitas mulheres instaladoras que estão revolucionando desde 2019, tá? Elas no ar, tamo junto. Então, pessoal, esses são os 5 ganhadores que, no nosso entendimento, vão propagar o bem, tá? Para o próximo. Então, nossa equipe de marketing vai entrar em contato, vai conversar com os senhores e senhoras para entender quais são as instituições indicadas para receber, e vai ser um imenso prazer da gente poder participar junto com vocês dessa ação nobre aí, tá? Isso, lembrando de novo, foi um pedido de muitos para que a gente não transformasse em produto e pudesse beneficiar o próximo, tá bom? Então, isso é muito gratificante. A gente fica muito, muito feliz com essa decisão, tá bom? Então, fique tranquilo com a nossa equipe, tá? A Luísa do Marketing, o Leandro, o Walter vai entrar em contato com os senhores através dos seus vendedores e vai pegar os dados e a gente poder avançar no diálogo, tá bom? Então, obrigado, foi show. E, pessoal, o sorteio está sendo realizado do Moda, né? Está sendo sorteado, né, Lê? Vamos chamar um comercial para a pessoa esperar Tá. um pouquinho que a gente volta com o resultado. Pessoal, uma bandana Miranda, hein? Espera só mais um pouquinho, vamos rolar um vídeo e nós vamos aqui... Você vê, o sorteio realmente acontece e aí tem uma dinâmica para a gente pegar os nomes das pessoas que estão participando nesse momento, tá bom? Então, aguarde um minutinho, vamos entrar com um vídeo e coisa de alguns minutos eu volto aqui para anunciar o nome, tá bom? Tamo junto, hein? Porque juntos somos mais. Eu quero passar para todos vocês quem é a Poluar, que teve início em 1979 no bairro da Bela Vista com o intuito de fazer instalação de ar-condicionado, que teve a sua trajetória com muita vontade de adquirir grandes horizontes. Hoje nós somos a maior empresa de ar-condicionado existente no país. Para atender melhor os nossos clientes, criamos um showroom com as melhores marcas do mercado e também reconhecimento especial para todos os clientes que queiram conhecer melhor os nossos produtos. A Poluar tem um departamento de revendas para atender todos os instaladores e pessoas que querem ser credenciados no nosso mercado e ter uma distribuição no nosso produto. Nós estamos aqui preparados para receber todos os instaladores e vendedores que queiram ser parceiro da Poluar.
temos também uma distribuição aqui em São Paulo mais uniforme, mais presente, com prazo e uma rapidez assim que só a Poloar tem para ser distribuído no mercado de São Paulo. Só uma empresa do porte da Poloar poderia criar um centro de distribuição com capacidade superior a 300 mil produtos. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte da família Poloar. A família Poloar é a família mais bem constituída do mercado. A nossa empresa é destaque no mercado. A nossa empresa, sim, é uma empresa que tem tudo aquilo que o consumidor precisa. Tudo aquilo que é de bom no mercado, nós estamos sempre preparados para atender. Nós somos uma empresa familiar, nós somos mais Poloar, nós somos tudo nesse mercado. Só nós é que podemos falar o que é de bom nesse mercado. Parabéns, Poloar! O antigo que inspira o novo. A coragem que se transforma em vitória. O desafio que nos leva à conquista. Crescemos para inspirar, renovamos para nos conectar, voamos para enxergar mais longe. Buscando o equilíbrio, superamos as dúvidas e corremos atrás do futuro que sonhamos. E são sonhos que nos fazem alçar novos desafios, que nos fazem querer iniciar uma nova fase. São mudanças que constroem histórias e são elas que nos fazem viver bem. Estar em constante busca pelo bem-estar é o que nos inspira. Há mais de 20 anos, uma história começava e sem medo de mudar, mudamos de cara. Agora ainda mais preparados para crescer e voar mais alto. STR Ar-Condicionado. Bem-estar em equilíbrio. Aí, pessoal, estamos de volta. Pessoal, estamos de volta, ok? Mais um vídeo. Pessoal, falta só mais uma pessoa no sorteio. Enquanto isso, só complementando a informação anterior sobre o sorteio das cestas, tá? Total de 200 cestas, são 5 instaladores, 40 cestas, tá? Que cada revenda vai poder indicar para ajudar uma instituição, ok? Então são 40, gente. É um número bem expressivo, é um número que, se cada um do mercado fizer um pouco, vai poder ajudar muita gente, tá? Então estamos iniciando aí e contamos com vocês, tá bom? E aproveitando, mais um recadinho, o professor Alexandre. Estou sem microfone. Mideia, suporte mideiaplay@mideiacarrier.com. Fala aqui. Não estou sem microfone. Tá. Oi? Você está debaixo. Tá, então pessoal, ok, então, pessoal, só aproveitar, já que o Alexandre já não pode entrar aqui, vou dar mais um spoiler. Lembre disso, hein? Está aqui no nosso laboratório, no centro de treinamento do grupo Poloar STR, ok? Novidade em breve, hein? No multi da Mideia, cassete uma via, 4 vias, beleza? E também o duto, tá bom? A gente não pode dar um close muito grande porque é uma novidade. A gente está sendo prestigiado pelo fabricante aí e poder testar esse produto para vocês, tá? E a nossa empresa espera que em breve esteja disponível. Avisaremos aos senhores, tá bom? Então, Mideia, obrigado. E o Vinícius mandou um recado aqui. Agradecemos aí, gente.
Estamos agradecendo mais um pouquinho, até sair a lista, falta só mais um. Agradecemos aí a mais de 450 pessoas que participaram, mais de 1000 comentários, né? Isso é muito importante, isso é um agente motivador para que a gente possa continuar os outros treinamentos. E esses treinamentos, gente, lembrando, né? Lembra, a nossa empresa aqui, nosso grupo, ele trabalha com as principais marcas, tá? E em breve teremos mais outros treinamentos, né? Técnico, o foco é técnico, até que a gente possa abrir as portas aqui e a gente possa receber de novo os 15, 20 instaladores, imerso o dia inteiro aqui, das 8 às 6, fazendo treinamento técnico, tá? É empolgante, é gratificante saber que o nosso grupo está aí para ajudar vocês na qualificação profissional, a reciclagem e para a gente poder estar constantemente nos atualizando com relação às mudanças tecnológicas que acontecem nos fabricantes. Assim como acontece no ar-condicionado, acontece em carro, enfim, né? A gente precisa estar sempre ligados, tá bom? Então, obrigado aí por vocês participarem, tá? É um imenso prazer e vamos nos ver muito em outros momentos, tá bom? Agora, a galera já divulgou aqui. Leandro, tudo ok? A próxima vez eu vou pedir musiquinha, né? Porque só eu aqui. Pessoal, então tá bom. Vamos lá. É com muito prazer, o grupo Polo A e STR. Opa, tocou um sino, hein? E juntamente com a Midea, vai poder presentear o amigo instalador ou amiga instaladora, não esqueça disso, tá? E com o Gigatest. Esse produto no mercado tem um valor de R$400 a R$500, mas o mais importante aqui é o seguinte, é para a sua qualificação no trabalho em campo, agilidade e no pronto atendimento ao cliente, tá bom? Então vamos lá, pode falar, Leandro? Fotinho, ok? Pessoal, olha lá, tá na tela. Primeiro ganhador no sorteio online, lembre-se sempre disso, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para apresentar para vocês, tá bom? Pessoas que participaram de fato na live de hoje, tá bom, pessoal? Então, primeiro, Márcio Cunha, Mareá Ar-Condicionado. Gente, isso eu conheço, essa empresa é parceira nossa aqui, parabéns. Nosso segundo ganhador do Giga, ou que nem diz o Alexandre Delgado, né? O Modem, teste. O Vando G. Macedo, da GM Ar-Condicionado. Parabéns, meu amigo. Obrigado, viu, por você ter participado. Nosso terceiro amigo aqui, Demir Diniz, da empresa Diniz Service. Ok? Gente, top. E quarto e último, não menos importante, né? Felizardo. Hã? Quarto e penúltimo. Penúltimo, tem mais um. Opa, faltou me corrigindo. Isso aí é live. Pessoal, quarto, Tiago Santos Rambor, né? Ok? Esse amigo não divulgou o nome da empresa dele, mas está aqui. E, pô, pessoal, não é pegadinha não, né? Mas mais uma mulher. Isso é bom. Isso é bom. Tem que ter a mulherada participando. E algumas delas me conhecem bem. E, seguinte, a Carmozinda, que é uma técnica espetacular, deixa eu corrigir aqui, né? Uma técnica espetacular, a Carmozinda, a Jo, enfim, a mulherada está renovando bem esse mercado, tá? Olha, apareceu aqui o quinto ganhador, que é a Bianca Vilas Boas, tá? Pessoal... Da Lamego Climatização de Avaré. Lamego, eu conheço. A Bianca Vilas Boas. Bianca, parabéns. Gente, olha, queria aqui, antes de encerrar, pedir de novo aqui, um enorme aplauso para vocês, mas a gente não vai aplaudir aqui, mas uma salva de palmas para vocês que participaram. A gente agradece o engajamento aí, a participação, ok? Isso foi feito para vocês, esse treinamento, tá, gente? E a gente vai se aprimorar mais a cada dia, a gente com a equipe profissional aqui. E lembre-se, terão novos treinamentos em breve, tá bom? Então, está chegando ao fim, a gente já estendeu um período longo. Eu queria aqui, em nome do nosso grupo, Polo STR, tá, para me dar a carga, agradecer aos diretores,
dos dois grupos aí essa iniciativa, tá bom, gente? E falar que a gente está aqui de portas abertas para vocês e muito, muito feliz hoje com o nosso resultado, tá? A nossa live vai ficar registrada aí, por favor, acesse depois, compartilhem, tá bom? Nós vamos subir no Instagram, no YouTube, essa parte técnica é muito importante para vocês, beleza? Dá para ver, rever e nas dúvidas a gente vai estar à disposição, tá bom? Então fica aqui o nosso forte abraço, a equipe que participou, gente, obrigado, todo mundo, o diretor está falando aqui, todo mundo com máscara, 3 pessoas no máximo aqui na sala para que a gente possa tomar o devido cuidado e tamo junto, tá? E de novo, espero vocês na próxima e contem sempre com Polo A e STR. Calma aí que mais uma mensagenzinha, pessoal. Oi? O link da ideia vai estar disponível. Ah, tá. O link da minha ideia, com o que o professor pediu aqui, o Alexandre Delgado, vai estar disponível aí para vocês possam estar fazendo a anotação e tirando dúvida, ok? Mas a gente tem uma acessibilidade maior. Precisar de qualquer referência sobre o produto, uma ideia, consulte sempre um vendedor perto de você. O vendedor não respondeu rápido, procure o seu gerente da unidade. Se não respondeu, a matriz está à disposição, tá bom? Gente, muito obrigado. Agradeço de coração a participação de todos e uma salva de palmas e vamos seguir em frente, tá bom, gente? Obrigado, hein? Grande abraço. Valeu, gente. Obrigado. Eu quero passar para todos vocês quem é a Poloar, que teve início em 1979 no bairro da Bela Vista com o intuito de fazer instalação de ar-condicionado, que teve a sua trajetória com muita vontade de adquirir grandes horizontes. Hoje nós somos a maior empresa de ar-condicionado existente no país. Para atender melhor os nossos clientes, criamos um showroom com as melhores marcas do mercado e também reconhecimento especial para todos os clientes que queiram conhecer melhor os nossos produtos. A Poloar tem um departamento de revendas para atender todos os instaladores e pessoas que querem ser credenciados no nosso mercado e ter uma distribuição no nosso produto. Nós estamos aqui preparados para receber todos os instaladores e revendedores que queiram ser parceiro da Poloar. Temos também uma distribuição aqui em São Paulo mais uniforme, mais presente, com prazo e uma rapidez assim que só a Poloar tem para ser distribuído no mercado de São Paulo. Só uma empresa do porte da Poloar poderia criar um centro de distribuição com capacidade superior a 300 mil produtos. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte da família Poloar. A família Poloar é a família mais bem constituída do mercado. A nossa empresa é destaque no mercado. A nossa empresa, sim, é uma empresa que tem tudo aquilo que o consumidor precisa. Tudo aquilo que é de bom no mercado, nós estamos sempre preparados para atender. Nós somos uma empresa familiar, nós somos
mais Poluar. Nós somos tudo nesse mercado. Só nós é que podemos falar o que é de bom nesse mercado. Parabéns, Poluar. O desafio que nos leva à conquista. Crescemos para inspirar, renovamos para nos conectar, voamos para enxergar mais longe. Buscando o equilíbrio, superamos as dúvidas e corremos atrás do futuro que sonhamos. E são sonhos que nos fazem alçar novos desafios, que nos fazem querer iniciar uma nova fase. São mudanças que constroem histórias. E são elas que nos fazem viver bem. Estar em constante busca pelo bem-estar é o que nos inspira. Há mais de 20 anos, uma história começava. E sem medo de mudar, mudamos de cara. Agora ainda mais preparados para crescer e voar mais alto. STR Ar-Condicionado. Bem-estar em equilíbrio.